Torcida, um grande abraço. Ontem, quando eu comecei a gravar o conteúdo que foi ao ar no canal Lécio Costa Narrador, a gente postava e quando eu terminei soube do falecimento do Rei Pelé. Triste, uma enormidade, o mundo inteiro reverencia o rei do futebol, aquele que foi o gênio da bola, inigualável, diga-se de passagem, inigualável, Rei Pelé, Senhor do mundo, e que nos deixou. Mas deixou um legado tão lindo, o Pelé, não só com a genialidade da bola, mas com tudo aquilo que ele proporcionou ao mundo inteiro, pela solidariedade, pelo caráter, pelo homem sensível, pela visão de ver os pobres, as criancinhas, desde quando marcou seu milésimo gol no estádio do Maracanã. Pelé falou dos pobres, das criancinhas, foi invadido o estádio do Maracanã, com ele nos braços do povo. Aquilo ali foi marcante. Era muito criança mesmo, mas acompanhei pelo rádio, com a narração do Valdir Amaral, pela Rádio Globo. Meu pai tinha um Transglobe grande, a gente colocava, tinha uma antena que passava em cima da casa e de lá, e conseguíamos pegar a Rádio Globo, e daí eu ouvir, e depois assistir esse momento maravilhoso, espetacular, que passou na televisão, e a gente pôde acompanhar toda a trajetória do Pelé. Eu não acompanhei a Copa de 58, eu não tinha nascido, a Copa de 62 eu estava nascendo, mas acompanhei ainda muito novinho, 8 anos de idade, a Copa de 70 do Rei Pelé, e a trajetória do Pelé nos clubes onde passou, depois o fim da sua carreira no Cosmos de Nova York. Acompanhei também jogos que fez aqui em São Luís do Maranhão. O Pelé veio por 2 oportunidades aqui em São Luís, então a gente acompanhou a carreira do Pelé por aquilo que a gente leu, viu e ouviu. Então, o Rei Pelé, o rei do futebol, que lutou contra o câncer de colo, mas acabou que não teve o sucesso na sua recuperação. Os médicos tentaram, mas nós já sabíamos que isso iria acontecer a qualquer momento. De qualquer forma, a homenagem do canal Lécio Costa Narrador, por isso entramos para falar hoje somente do Pelé e trazer também a manifestação dos maranhenses, os desportistas maranhenses, em relação ao nosso rei do futebol. As homenagens foram muitas. O Sampaio Corrêa foi o primeiro que fez a homenagem ao Pelé, colocou aqui o Sampaio Corrêa: obrigado por tudo, Pelé, rei eterno do futebol. O presidente Sérgio Frota ainda colocou: o maior jogador de todos os tempos, rei do futebol. Então, Pelé. O nas redes sociais do meu amigo Gercílio Brandão, ele coloca o seguinte: coloca aqui uma foto de Pelé, também rendeu as suas homenagens, ao lado do Kleber Pereira, que foi o outro grande centroavante do Santos, muito bem recebido pelo Pelé, onde fez também a sua história como maranhense, vestindo essa gloriosa camisa do Santos. Kleber Pereira, que também foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e essa foto é muito linda, ao lado do Rei Pelé. Então, Kleber Pereira ao lado do Pelé, maranhense que fez história no time que Pelé passou 19 temporadas, quase 2 décadas, vestindo essa camisa branca, essa camisa linda do Santos, que hoje está na entrada de Santos, que está na Vila Belmiro, que está no coração de todo brasileiro. Maranhão Atlético Clube também reverencia o Rei Pelé e colocou eterno Edson Arantes do Nascimento. Nasceu em 1940 e faleceu em 2022, dia 29 de dezembro, um mês depois da sua internação, o Rei Pelé. Então o Maranhão também colocou nas suas redes sociais, prestou a sua homenagem,
muito justa homenagem ao rei do futebol. O mundo chora a perda do rei Pelé. O Cordino no seu Instagram, nas suas redes sociais, então colocou: hoje o futebol perdeu seu rei, descanse em paz, rei Pelé. Então a homenagem do Cordino, todo mundo, o mundo inteiro, né, chorando aí a perda do rei Pelé, que foi também homenageado por muitas personalidades. A Raíssa Leal, que é do skate, a nossa maranhense também, colocou o rei, né, fez homenagem ao rei Pelé, rei eterno, mesmo tendo visto o rei Pelé, e lógico, se acompanhou foi apenas através da televisão, os seus momentos, os seus gols, a sua história belíssima. Pelé que chegou a parar guerrilhas pelo mundo, onde Pelé chegava, todo mundo ia ver o rei Pelé. Então, Pelé o mundo chora hoje a perda do Pelé. Então, aí o Cordino, o Pelé teve com Ayrton Senna, olha que coisa linda, né? Essa foto aí de dois ídolos que já se foram. O Ayrton Senna foi em 1994, lá na curva Tamburello, naquele fatídico acidente. E agora o rei Pelé, e esses dois ídolos, Pelé eterno, Ayrton eterno. Essa foto de dois ídolos é realmente sensacional. Aí nós temos também aqui Pelé com Emerson Fittipaldi, que foi outro gigante, que continua vivo ainda, graças a Deus, que abriu as portas da Fórmula 1, e Pelé estava em todos os esportes, não só no futebol, mas em todos os esportes estava lá o rei Pelé. E que lindo que o Pelé estava, que lindo que essas homenagens de todos os veículos de comunicação do mundo inteiro para Pelé, e de colunistas sociais, de jornalismo, dos segmentos esportivos, todos. Pelé foi visitar da rainha Elizabeth ao presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da França, e o que a gente vê nas redes sociais, essa justíssima homenagem de que o mundo todo chora a morte do rei Pelé. Ficamos órfãos. Se foi o brasileiro Edson Arantes do Nascimento, e fica o rei Pelé na eternidade. Então, que Deus receba no convívio dos eleitos, em tua infinita glória e misericórdia. O rei Pelé, que esteve aqui em São Luís do Maranhão, que em duas oportunidades, né? O IAP também reverenciou ao Pelé. O IAP colocou aqui, o Sampaio, Maranhão e IAP foram os primeiros maranhenses que homenagearam o rei Pelé, né? O Sampaio Corrêa nós já colocamos, o IAP também homenageou, dizendo aqui o seguinte: é com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do maior jogador de futebol de todos os tempos. Descanse em paz, rei Pelé. Aí a foto do Pelé bem novinho, né? Colocou aqui o IAP. Quem mais? A Raíssa, como já falei, eterno. Ela colocou o Pelé com a coroa e colocou aqui o eterno. Coloca aqui também, já falei aqui, o Codó, que foi um atleta de atletismo mesmo, o corredor Codó. Ele colocou o Pelé eterno também, com uma coroa aqui do rei Pelé, como fez a Raíssa Leal. Descanse em paz, rei, você foi o maior entre todos, deixou seu legado, nunca será esquecido. Colocou o Codó, o Cordino já falei que fez a sua homenagem também, e colocou mais até o Cordino, diz assim: obrigado, Pelé, infelizmente aconteceu o que jamais queríamos que acontecesse, a ida do rei. Obrigado por tanto. Tricampeão mundial, estava internado desde o dia 29 de novembro, quando foi ao hospital para uma reavaliação do tratamento de um tumor de cólon. Pelé estava internado no hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro, deu entrada para reavaliar o tratamento quimioterápico de tumor no cólon, diagnosticado em setembro de 2021. Mas novos exames identificaram uma infecção respiratória no ex-jogador, que havia tido também Covid, e isso também deve ter agravado a situação do rei Pelé. Ídolo mundial, tricampeão da Copa do Mundo, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu ontem, quinta-feira, 29 de dezembro,
aos 82 anos, um mês depois de estar internado, assistiu à Copa do Mundo, inclusive lá no hospital. Sociedade Imperatriz de Desportos também reverencia o rei. O Imperatriz diz: o rei será eterno. O futebol te agradece, descansa em paz, Pelé. Então as nossas equipes aqui do futebol do estado do Maranhão, todas elas fizeram as suas homenagens. O Maranhão diz aqui o seguinte: o Maranhão Atlético Clube presta suas homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que nos deixou aos 82 anos em decorrência de um câncer. Descanse em paz, eterno, diz o Maranhão Atlético Clube no seu site oficial. No seu Instagram, o Maranhão. Teve mais homenagens, Chapadinha. O Chapadinha coloca aqui o seguinte: perdemos uma referência, um rei, e um rei nunca perde a sua majestade. Pelé eterno. Motoclube de São Luís, o Motoclube de São Luís oficial, diz aqui: descanse em paz, rei. O Motoclube de São Luís também fez a sua homenagem. E quem é esse aqui? Vamos ver aqui quem colocou. O Globo também colocou aqui, Globoesporte.com. Pelé, descanse em paz. Obrigado, rei. Então, o canal Lécio Costa Narrador também prestando a sua homenagem ao nosso rei Pelé, nesse momento, que a gente grava esse conteúdo apenas para reverenciar o rei Pelé, o grande rei Pelé. Eu coloco o que o Maranhão Atlético colocou também: Pelé eterno, o Cordino, mais uma vez dando uma passeada, ele com Kleber Pereira, Pelé Sampaio Correia, e a gente vai deixando a nossa homenagem. Que o rei descanse em paz, que o rei Pelé seja recebido na glória eterna. Fez muito por todos do mundo inteiro, muito conhecido, um ser humano que deixa um legado que jamais será esquecido. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.